Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso 12º vídeo da série Como desenvolver uma API utilizando a ferramenta e a tecnologia .NET Core. Legal? No último vídeo a gente viu como implementar a chamada da API alterar. Para isso a gente fez a implementação da função alterar aqui no nosso objeto filme API. Já que era um alterar, a gente programou na nossa API marcando como uma requisição do tipo put, que utiliza o verbo put. Então a gente criou o objeto de requisição, serializou o nosso modelo para JSON, criou o corpo da requisição e mandou enviar para a API através do verbo put para esse endereço, localhost na porta 5000 do controller filme, passando o corpo da requisição. E assim a gente fez os testes e viu que funcionou legal. O que está faltando para a gente encerrar nosso CRUD é fazer a programação dessa imagem aqui da grid, que é a opção de deletar. Então, quando eu clicar aqui em deletar, nesse xizinho, ele vai perguntar, tem certeza? E aí, se eu falar que sim, ele vai chamar a API passando o que a rota de deletar está pedindo. E o que a rota de deletar está pedindo, é claro, é só eu vir aqui e ver que o que ela está pedindo não é igual ao alterar aqui, que é um corpo, um JSON de corpo de requisição. O remover ele é mais simples. O que ele recebe é um parâmetro de rota mesmo, passando o ID que vai ser removido. Então, bora fazer esse código aí. Então, vou programar aqui o evento também CellClick e vou fazer um outro if aqui embaixo, né? Só que o if aqui é se a coluna que for clicada for a coluna 7, que é a coluna do deletar. Se for, eu pego a linha que foi clicada, volto ela para modelo e agora na minha variável eu tenho o modelo referente que foi clicado na grid. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta aqui para o usuário. Deseja remover, né? Isso vai voltar para mim num dialog result e eu vou fazer um if aqui. Se esse dialog result for o ok, aliás, for o yes, então eu vou vir aqui. Vou dar um título para o meu message box. Os botões vai ser o botão de sim ou de não. E o ícone vai ser o ícone de pergunta. Então, se ele apertar no botão de yes, agora eu vou invocar, eu vou instanciar a minha API e vou invocar a função remover, que eu não fiz ainda. Então, vamos aqui para o objeto filme API e vamos fazer a nossa última função para encerrar o CRUD, que é a função remover, só que ela recebe só o ID. Então, de novo, vou instanciar o objeto HTTP client. Como não tem corpo de requisição, não tem JSON, não precisa de nada disso. Só o que a gente vai fazer aqui é chamar o delete async, passando a URL onde está o meu remover. E como a gente testou no Postman, o meu verbo deletar também aponta para a mesma URL, com o acréscimo de um parâmetro de rota, que é o ID, que vai ser apagado. Então, eu vou concatenar nessa string aqui o ID e pronto, né? Não preciso nem passar parâmetro de requisição. Eu até poderia, mas nesse caso aqui não estou fazendo isso. Legal? Então, bora continuar aqui, ó. Vou pegar também a resposta da requisição. Não vou fazer nada com ela, mas eu vou pegar ela mesmo assim. Então, ótimo. Eu vou chamar o verbo delete do HTTP da minha API. A minha API está nesse endereço, nessa porta, nesse controller. Só que como o remover
pede um parâmetro de rota, eu vou concatenar nessa rota o ID que está sendo removido. Então, ótimo. Vou vir aqui. Agora eu vou chamar aqui a função de remover. E vou passar o ID que está aqui. Como eu voltei para modelo que estava na grid, então vou vir aqui e passar o ID do filme que estava no modelo. E assim que ele remover, eu mando um message box falando filme removido. E aí vou mandar carregar a grid de novo, né? Top. Então vamos ver se funciona agora esse código. Dei o start, vou aqui no filme C, cliquei, ele perguntou se eu quero remover, falei que não aconteceu nada, falei que sim, chegou na minha API, vamos ver se chegou com o ID certo, era o ID 4, chegou com o ID 4, então posso dar um start, a minha API faz o que tinha que fazer, a minha tela vai falar que o filme foi removido, ele recarrega a grid e agora o filme C sumiu daqui. E deu certo, né? Deu certo, a gente fez a implementação, então, do CRUD, da nossa aplicação Windows Forms, fazendo CRUD, chamando as 4 funções, as 4 rotas que a gente desenvolveu na API. E a gente, para deixar mais organizadinho, a gente fez todas essas chamadas num objeto filme API. Aqui a gente fez a implementação da chamada da API do POST, aqui a gente fez do GET, aqui a gente fez do PUT e aqui a gente fez do DELETE. Cada um passando seus corpos, os parâmetros ou não, né? No caso, o inserir tem um parâmetro de corpo, o GET não tem parâmetro nem de corpo nem de rota, o alterar tem parâmetro de corpo de requisição e o remover tem parâmetro de rota, certo? Então, com isso a gente finaliza o CRUD e a gente percebe que dessa forma o nosso programa perde bastante da complexidade de regra de negócio e de acesso a dados e ganha apenas na questão da manutenção, na questão de prever erros que poderiam ser desnecessários aqui. A gente ganha também na correção de bugs, caso esse bug esteja voltado para a regra de negócio ou para o acesso a dados, evitando atualizações desnecessárias para o usuário e garantindo a segurança, não colocando informações de usuário e senha de banco de dados no Windows Forms. Ficou um Windows Forms bem leve, bem enxuto, bem performático e conversando com a API, que é o mais legal. A API, por um outro lado, foi desenvolvida utilizando o .NET Core. A gente fez utilizando o Visual Code, que também é uma ideia onde é possível desenvolver aplicações aqui com a linguagem de programação C#. E no caso a gente escolheu ela para fazer a API. A gente criou na API, a gente está utilizando o MySQL, então a gente fez o mapeamento com o Entity Framework. A gente fez a implementação da camada de Business e da camada de Database, onde o acesso a dados é de fato realizado utilizando o Entity Framework. Na Business são feitas as validações e regras de negócio. E o mais importante aqui, pensando na API, é a parte dos controllers. O controller, que é as rotas que estão disponíveis na minha API. Então, nessa minha API eu criei o controller filme e criei 4 rotas disponíveis, cada uma com um verbo. Verbo HTTP POST, HTTP PUT, o DELETE, que recebe um parâmetro de rota, e o GET. Os outros recebem aqui, o inserir e o alterar, recebe parâmetro de corpo de requisição, que é esperado no formato JSON. Por isso existe o processo de serialização e desserialização. Legal? Esse é o resumo do nosso CRUD, um resumo também do que foi feito até agora. Espero que você tenha gostado do vídeo e espero que você esteja conseguindo fazer aí a sua API, implementando o CRUD nela não só na API, mas testando com o Postman e depois implementando de fato
o consumo dessa API através de alguma interface gráfica, que nesse caso a gente utilizou o Windows Forms, mas poderia ser qualquer outra interface gráfica chamando a API. Poderia ser um aplicativo mobile, um aplicativo de smartwatch para relógio, para TV, poderia ser um jogo ou um próprio site. Legal? Então, espero que você tenha gostado e até a próxima.